Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, um grande abraço, sejam bem-vindos a mais uma Opinião na Rede. O assunto de hoje, o comportamento dos torcedores na volta aos estádios de futebol. Antes da gente falar sobre esse tema, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, deixar o like, clicar no sininho, ativar notificações, compartilhar o link deste vídeo, se tornar membro do canal e nos apoie a chegarmos aos 14k de inscritos. O futebol tem de volta a alegria do torcedor nos estádios, mas essa alegria voltou com alguns problemas. Não se sabe se é o fato de o torcedor ter ficado tanto tempo fora das quatro linhas, tanto tempo fora do estádio em função da pandemia, mas a verdade é que em menos de uma semana explodem em vários cantos do país situações em que a torcida toma atitudes drásticas dentro do jogo. O primeiro fato acontecido e que assustou foi a invasão do torcedor do Santa Cruz após a segunda eliminação seguida em menos de uma semana, o Santa Cruz caindo para a Série D e depois sendo eliminado na fase inicial da Copa do Nordeste. Não satisfeito esse assunto, lá em Belém no final de semana também tivemos uma invasão de campo. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, jogavam Paysandu e Ituano, e o Paysandu tomando de 3-0 em casa, o torcedor do Papão também resolveu invadir o gramado. Nós precisamos urgentemente de uma ação que evite esse tipo de situação. Nós estamos às vésperas de uma tragédia no futebol brasileiro. Essa questão de invasão de campo, é a questão de pressionar jogadores, é a questão de agredir jogadores, de intimidar jogadores, inclusive no local de trabalho, em centros de treinamento. A qualquer dia, nós vamos vivenciar uma tragédia, a perda de uma vida, seja de um torcedor ou seja de um jogador, de um funcionário do clube. E isto está cada dia mais próximo de acontecer. Porque os jogadores também vão reagir a determinadas situações. Eles não serão só os ameaçados ou não serão apenas os agredidos. Vai chegar uma hora que o jogador vai reagir. E qual vai ser a reação do jogador? Para se defender diante de um grupo, até pode atirar contra alguém que está vindo lhe agredir. Então, esse tipo de situação precisa ser contido. Nós da imprensa precisamos reagir forte a isso. Os clubes precisam reagir forte a isso. Não cabe mais aquele tempo que até os próprios clubes abriam, incentivavam, dialogavam com torcidas organizadas para que a torcida organizada desse uma pressão, mexesse com o elenco, fosse ao local para dar uma cobrada mais contundente em relação a alguns jogadores, sob o aspecto de que, nós já fizemos tudo, os salários estão em dia, a gente cobra desses caras, mas é preciso que vocês façam isso. Havia essa promiscuidade entre clubes e torcidas organizadas. Então, não cabe mais esse tempo. A culpa de qualquer tragédia que acontecer, o clube também ser responsabilizado por isso. Se não bastasse isso, a emoção, o afloramento de uma derrota também está chegando dentro de campo. Mas isso normalmente sempre aconteceu. No jogo do CSA, perdendo de 4-2 para o Operário, os torcedores explodiram em revolta. Xingaram até a terceira geração de jogadores, de técnicos, de dirigentes. Enfim, estavam muito chateados. Eu entendo que isso tem a emoção, a decepção de um resultado adverso em casa e com o time ainda sonhando em brigar pelo acesso, mas é preciso deixar claro uma situação. O torcedor paga ingresso,
E lá nas dependências do estádio, ele tem o direito de xingar, ele tem o direito de reclamar, às vezes até de se exacerbar um pouco mais. O que ele não tem direito é de que pessoas reajam contrário àquilo que ele está fazendo. E quando eu falo de pessoas, eu estou falando de jogadores e de familiares dos atletas. Se você xinga, se você ofende, se você agride verbalmente, se você esculhamba um atleta, você dá direito ao atleta de reagir contra você. Ou seja, você, torcedor, pode fazê-lo, pode criticar, pode reclamar, pode até xingar. Mas você dá abertura para que o jogador ou familiar também lhe xingue, também lhe responda. Essa é uma via de mão dupla. Não pode ser só o torcedor ter direito. O torcedor também terá o direito de escutar. Aquele velho ditado: você fala o que quer, mas ouve o que também não quer. Então, quando o jogador reage, eu acho que o jogador está no seu direito. Não é todo mundo que vai baixar a cabeça e dizer: não vou reclamar do torcedor porque realmente eu não fiz um bom jogo. Não é assim que as coisas funcionam no mundo real. Você está trabalhando, você está tentando, você tem um dia infeliz, você não é um bom jogador, você não fez um bom jogo, mas isso não dá o direito de que você se cale contra uma crítica, contra um xingamento, contra uma ofensa do seu torcedor. O jogador precisa reagir. Recentemente, nós tivemos um caso no clássico entre CSA e CRB. O presidente Rafael Tenório estava descendo para o túnel ao lado de várias pessoas. Não sei se torcedores, se conselheiros, se segurança, se amigos, mas descendo para os vestiários. E o torcedor do CRB estava tirando onda, estava xingando, estava reclamando. E de repente houve um gesto do presidente do CSA e mais, uma das pessoas jogou um copo de água contra os torcedores do CRB. Será que estão errados em agir dessa forma? O presidente do CSA e as pessoas que estavam com ele? Se isso aconteceu desta maneira, é a ação e a reação. Então, se para o presidente do CSA era possível reagir dessa maneira, para familiar de jogador também é possível reagir, mesmo que seja contra o seu próprio torcedor. Não dá para ter dois comportamentos numa situação como essa. Se você é contra e critica a atuação de um familiar do jogador do CSA no sábado, que discutiu, que gritou, que só falou pular, como disseram as pessoas que estavam no Rei Pelé, para agredir ou para responder aos torcedores que estavam xingando, de repente o esposo, o irmão ou alguma situação desse tipo, também é preciso ser contundente com o que aconteceu no dia que o Rafael desceu o vestiário e houve, entre aspas, essa agressão contra torcedores do CRB. Se você acha que o torcedor do CRB estava tirando onda, estava ofendendo, estava xingando o presidente do CSA e as pessoas que ali passavam, e que o presidente do CSA e as pessoas que ali estavam reagiram, então você precisa entender também que a família do jogador também reagiu de forma correta. Quem xinga está disposto a ser xingado de volta ou a ouvir aquilo que não queria ouvir. A civilidade é sempre o melhor caminho, mas não se pode ter tudo no futebol. Você xinga, você está disposto a também ser xingado. O torcedor tem muito direito, mas quando ele xinga, ele também está apto a ouvir a resposta do outro lado. E repito, nem sempre o jogador vai ser um cordeirinho, a sua família vai ser um cordeirinho, baixar a cabeça, tapar os ouvidos e entender que aquilo é só a emoção do torcedor. O jogador vai xingar o jogador vai dar a resposta, o jogador vai mandar o torcedor para o mesmo lugar que o torcedor mandou o jogador. Assim, tá bom para todo mundo. Este foi mais uma Opinião na Rede.
A gente volta a falar desse tema a qualquer momento aqui dentro da TV Esporte Alagoano. Antes da despedida, deixa eu te pedir que se inscreva no canal, deixe o like, clique no sininho ativando todas as notificações, compartilhe o link deste vídeo, torne-se membro do canal. Opinião na Rede volta em breve.